Olá, bom dia para você, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live do Araton Online, mais um Fala aí Doutor, e hoje, dose dupla, duas especialidades médicas para você tirar as suas dúvidas aqui comigo. Por isso, já vou começar apresentando as nossas médicas, o nosso bate-papo hoje com a doutora Patrícia Brasileiro. Doutora, seja muito bem-vinda. Obrigada, bom dia. Doutora Patrícia, ela que é mastologista, né, doutora, e atende na clínica da doutora Ana Paola. Doutora, mastologia aí, a gente pode falar prevenção de câncer de mama, o câncer de mama, muito tema aí pra gente falar hoje aqui, né? Sim, um tema muito importante para as mulheres. E outro tema, outra especialidade médica que a gente traz para você aqui hoje é ginecologia. Doutora Samoalisa Aires. Doutora, bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia, obrigada, Jean. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Você que está nos assistindo aí, já pode começar a fazer a sua pergunta. Você já viu aí na live que o tema é métodos contraceptivos. E um deles, que está sendo muito bem falado, aí eu vou perguntar à doutora se efetivamente é ou apenas uma impressão minha, é o DIU hormonal. Doutora Samoalisa, DIU hormonal, eu estou vendo muita gente falando, muita gente dizendo que está colocando. Teve um aumento aí nesse último período ou é só impressão minha? Então, na verdade, o DIU de hormônio, ele tem sido realmente bastante procurado. O que a gente nota é que as pacientes se adaptam, em sua grande maioria, muito bem ao método. Então, sim, é um método bastante procurado, sim. Então, já vou fazer a primeira pergunta, porque antes de vir aqui, nossa redação aqui do Araton Online estava um rebuliço com as mulheres, rebuliço entre aspas. Uma delas chegou a dizer que o DIU pode engordar. Vamos tirar ou confirmar. Isso é mito ou verdade, doutora? Então, isso é mito. Na verdade, nenhum anticoncepcional, a maioria deles, na verdade, não há comprovação, os estudos não mostraram que há uma associação do método com ganho de peso, tá? O único que a gente sabe que pode haver essa correlação é o DIU, o injetável trimestral, aquele que a mulher aplica a cada 3 meses intramuscular. Esse sim, a gente sabe que a paciente pode vir apresentar algum ganho de peso, tá? Todos os outros, incluindo o DIU, seja de cobre, seja de DIU de hormônio, não é esperado que a paciente ganhe peso. Olha, você pode fazer a sua pergunta aí também, faça como a Nívia, já vou dar meu bom dia. Nívia, Margarete, Raulinda. A Margarete, doutora, por exemplo, pergunta se é verdade que a mamografia deve ser feita de 2 em 2 anos. Essa pergunta é para a doutora Patrícia. Doutora Patrícia, a mamografia deve ser feita de 2 em 2 anos? Como é o esquema aí? Veja só, existem várias recomendações e uma ampla discussão da especialidade na mastologia sobre essa periodicidade da mamografia. E pela Sociedade Brasileira de Mastologia, chegou-se a um consenso de que a mamografia deve ser feita anualmente a partir dos 40 anos. Então, a partir dos 40 anos tem que ser feita todo ano. A mamografia. A mamografia e o exame clínico com o mastologista. Mastologista, o que não quer dizer também que você não deve deixar de ir ao ginecologista. Doutora Samoalisa, tem uma questão aí, a gente entrou já na questão do anticoncepcional, mas a gente tem que falar também do exame preventivo. Que a mulher vai o seu check-up, e como é que é feito esse exame? Deve ser feito anualmente também, depois dos 40, qual é a periodicidade? Então, a orientação atual é que toda paciente que tem a vida sexual ativa faça a coleta do exame preventivo anualmente, tá? É o que a gente costuma orientar as pacientes. Então, você aí já sabe que deve procurar o seu médico. Se você está procurando um lugar, quer conhecer a doutora Samoalisa, a doutora Patrícia, clínica da doutora Ana Paola Gato, daqui a pouco a Camila vai colocar aí pra gente o número, o endereço, enfim, porque nosso bate-papo está só começando. Claro, você aí comece a perguntar, já está passando aí embaixo o número todo, enfim, daqui a pouco a gente passa novamente para você. E outro questionamento, doutora Samoalisa, já vou aí tocando barco, um monte de pergunta, porque a gente sabe que vocês, médicos, tiram tudo de letra. E tem uma questão aqui que é o seguinte. A interrupção do anticoncepcional, né? Tem gente aí que usa o anticoncepcional, a exemplo do DIU, e quer tirar, quer engravidar. O DIU, por exemplo, quanto tempo depois de retirado a mulher pode engravidar? Bom, então a mulher, ela tem condições de estar engravidando após a retirada do DIU imediatamente, tá? Então, assim, na verdade, qualquer método anticoncepcional, imediatamente após a sua suspensão, a paciente já tem condições de estar engravidando, ela já retorna à fertilidade, tá? Doutora,
Tem muita gente que fala, eu acredito que pode ser um mito ou uma verdade novamente, que é muito normal, pode ser normal engravidar com o DIU. Esses casos são normais ou não são normais? É um mito aí da galera. Olha só, nenhum método é 100% eficaz. 100% eficaz é apenas a abstinência, né? Então, todos eles têm algum índice de falha, né? O DIU de cobre, ele apresenta um índice de falha. Então, em torno de uma mulher a cada 125 acaba engravidando. Então, assim, os casos eventuais vêm acontecer realmente, tá? Como qualquer outro método. O anticoncepcional, doutora, é mais efetivo ainda é a injeção, é o DIU, depende de cada paciente? Como é essa questão aí? Bom, todos os métodos que a gente tem disponível no mercado, a gente considera como eficazes, tá? Todos eles têm um índice tem uma confiabilidade inferior a 1%. Então, todos eles têm uma eficácia considerável. Alguns um pouco mais, outros um pouco menos, mas todos a gente considera como confiáveis. Doutora Patrícia, a gente está falando aqui dos métodos contraceptivos, e aí tem muita gente que diz, eu vou colocar o DIU, eu vou ter um método, eu posso ter câncer. Eu acredito, a senhora pode afirmar ou me desmentir, claro, não sou médico, que isso é mito. O que é isso? As pessoas que dizem que um método anticoncepcional pode causar câncer? Então, isso na verdade é mito. Existem vários estudos que são feitos nesse sentido de investigar a relação do anticoncepcional com o câncer de mama. E a maioria são estudos que não são considerados assim taxativos, não são definitivos nessa questão. E não existe ainda uma certeza, uma correlação de que exista um aumento de risco, tá? Existe a necessidade de novos estudos, mas até o presente momento nós não associamos. É comum, doutora, chegarem no consultório da senhora da mastologia, gente dizendo assim, preocupada, doutora, eu acabei de colocar o DIU, por exemplo, mas eu estou com medo de ficar com câncer. É comum esse tipo de abordagem no consultório? Não, não é tão comum, não. A maioria das pacientes faz uso de uma forma bem tranquila. Acredito que a ginecologista deve dar todas as orientações. Não costuma vir para a gente com uma queixa contínua, não. Então você já sabe que é mito, né? Você que quer colocar o DIU aí, você está vendo com a doutora que não tem relação, nada comprovado ainda. E aí a Raulinda Baraúna, oi doutora, eu coloquei o DIU há 2 anos. Né? E ela disse que se adaptou a ele, só que todo mês ela diz que sente muitas dores e o fluxo forte. Ela deve tirar o DIU? Bom, normalmente, após a inserção do DIU, acredito que seja, no caso eu teria que ver se seria um DIU de progesterona, né, o DIU medicado ou o DIU de cobre. Mas é muito comum alguma irregularidade da menstruação após a inserção do DIU, especialmente nos primeiros 6 meses. Então, assim, precisa passar por uma avaliação com o ginecologista, precisa fazer os exames da rotina, né? Não necessariamente esse sangramento que a paciente está apresentando é proveniente do DIU, precisa fazer uma investigação completa, por exame preventivo, fazer uma ultrassonografia transvaginal, tá? Então, precisa realmente de uma avaliação com o ginecologista, para poder identificar e investigar melhor esse sangramento, porque não necessariamente há uma relação com esse DIU. E se você quer fazer todos os seus exames, tem um card aí da clínica da doutora Ana Paola, tem o Dia da Mulher, né? De mais 40 ou menos 40. Daqui a pouco eu vou passar o card aí para você, que é o seguinte, é um dia que as doutoras devem conhecer muito bem, que a mulher chega lá e faz todos os seus exames. Camila vai passar aí pra gente. Para a mulher que tem mais de 40 anos ou menos de 40 anos, geralmente para as mulheres que têm pouco tempo, enfim, e tiram um dia para tirar todos os seus exames e já sai de lá com o diagnóstico completo. Muita gente perguntando aqui, doutora, esse tema DIU sempre dá muita repercussão. A Letícia Coimbra, por exemplo, pergunta, caso a mulher engravide usando o DIU, que a senhora disse que tem a possibilidade, como ela deve proceder? Deve tirar, deve deixar o DIU? Como é que é feito aí? Tem o DIU, ficou grávida, o que deve fazer depois? Olha, isso aí depende muito do período da gestação, com quantas semanas essa paciente diagnosticou essa gravidez e se esse fio é visível ou não. Então, essa conduta de tirar ou não é variável, depende desses 2 aspectos, a presença de um fio visível no exame ginecológico e do período da gravidez dessa mulher, tá?
Então, se você usa o DIU, claro, a doutora está dizendo que nada é 100%, pode engravidar e aí deve procurar o seu ginecologista para saber se deve ou não tirar o DIU. Eu acho que tem uma questão, doutora, as mulheres devem saber muito bem como é que coloca o DIU, mas o procedimento me parece que é bem tranquilo. Quem quer colocar o DIU, não tem alguma contraindicação? Como é que é feito? Bom, a inserção do DIU a gente realiza no próprio consultório ginecológico. Costuma acontecer de forma bem tranquila realmente. Normalmente a gente conversa com a paciente durante todo o procedimento. Não te digo que é um procedimento completamente indolor. A maioria das pacientes se queixam de uma cólica, tipo uma cólica menstrual, no momento da inserção, uma cólica moderada que normalmente passa de forma rápida. Mas a mulher menstrua normalmente com o DIU, depois de colocado? Depende do DIU, na verdade. A longo prazo, o DIU de cobre, a gente espera que a paciente continue menstruando, tá? Pode vir a acontecer um aumento de fluxo, tá? Então, mas assim, ela continua menstruando normalmente, todos os meses. O DIU de progesterona, o que a gente espera é que a longo prazo, ou que suspenda a menstruação, ou pelo menos que reduza em 90% o fluxo menstrual. Então, varia, tá? Quem acompanha o Fala aí, doutor, sabe que a gente já conversou aqui com várias ginecologistas e elas falam, claro, depois dos 40, 50 anos, a mulher tem aí o período da menopausa. Doutora, depois dos 40 anos, ainda pode colocar o DIU? Com certeza. A gente pode estar colocando na pós-menopausa, sim. O DIU, ele tem... ele realiza não só a contracepção, a prevenção contra a gravidez, como também ele protege o endométrio dessa mulher, tá? Então, em algumas situações específicas, a gente pode estar colocando na pós-menopausa, tá? Paciente que realmente parou de menstruar. Mas tem os casos específicos. E para você que está me assistindo, tem mais de 50 anos, eu quero reforçar um pedido para você, para além dessa questão do DIU, que a gente está conversando aqui, a questão da prevenção ao câncer de mama. Por isso, a gente está conversando aqui também com a doutora Patrícia Brasileiro, ela que é mastologista, e eu vou fazer a seguinte pergunta, doutora. Tem muita gente que acha que câncer de mama só depois dos 40 ou 50 anos, né? Como a questão do DIU, as jovens também devem fazer a mamografia, ultrassonografia, para saber se está tudo certinho, se não tem nenhum risco para o câncer de mama, como é essa questão? Sim, realmente a idade onde acontece o maior número, a maior incidência para câncer de mama é a partir de 50, mas também observamos em idade abaixo, né? E então as mulheres são recomendadas a fazer esse estudo das mamas regularmente a partir dos 40 anos. Mas existem situações especiais, por exemplo, pacientes que têm algum fator de risco a mais, são consideradas mulheres de alto risco, com histórico familiar, por exemplo, né, ou com alguma alteração genética que predispõe ao câncer. Nessas mulheres, a idade para início do rastreamento é antes, por volta dos 35 anos, em média, para começar. Pode ser até um pouco menos. Vai depender dos fatores de risco que essa mulher apresente. Lembrando que quem tem prótese, né, o famoso silicone, ela pode fazer também normalmente o exame? Sim, tanto pode como deve, tá? A mamografia é bastante segura na população que tem o implante de silicone. Na mamografia nós avaliamos a prótese, a integridade, mas principalmente a principal função da mamografia é avaliar se existem alterações que possam estar indicando um câncer de mama precoce. O implante de silicone pode trazer câncer de mama ou é mais um mito aí da galera? É mito. Não, não existe essa possibilidade, não. O que acontece com o implante, às vezes, é dificultar a realização do exame. Então, assim, para realizar uma mamografia numa mulher que tem um implante de silicone, existem técnicas específicas para isso, onde nós fazemos toda a abordagem da mama, tentando empurrar ao máximo o implante para que a mama seja bem avaliada. A mulher que tem silicone, ela amamenta normalmente? Olha, a amamentação, ela pode estar prejudicada em qualquer técnica que se utilize, que se faça de plástica mamária. Agora, vai depender da técnica utilizada. Se for uma cirurgia de mamoplastia, talvez tenha uma dificuldade, mas não quer dizer que ela não vai conseguir amamentar, ela pode conseguir sim. E geralmente somente a inserção de um implante de silicone
não atrapalha a amamentação. Para quem vai colocar o silicone, doutora, precisa passar pelo mastologista antes de realizar o procedimento? Sim, nós indicamos sempre que for fazer qualquer procedimento estético, seja a colocação de um implante de silicone, seja a redução das mamas, que faça a avaliação prévia com o mastologista, para fazer uma avaliação de controle, para ver se tem algum achado. Às vezes a paciente não está sentindo nada e é justamente numa mamografia de controle pré-operatória que vai descobrir uma patologia. Porque tem gente também que acredita que só deve procurar o mastologista depois dos 50 anos e para realizar somente a mamografia. E me parece que não é esse caminho, né, doutora? A mastologia é uma gama enorme. Exatamente. Na verdade, assim, desde a primeira menstruação, que a mulher pode começar a sentir alguns sintomas na mama. É muito comum a queixa de dor mamária, sensação de nodulações. Então, assim, para poder dar um diagnóstico preciso se aquela menina, adolescente, está com algum problema ou não, é imprescindível passar pelo mastologista. Olha aí, você também, que tem menos de 40, adolescente, enfim, deve passar também pelo mastologista para ver se está tudo certinho com sua mama, assim como a ginecologista, que a gente está conversando aqui hoje com a doutora Samuelisa, falando do DIU, dos métodos contraceptivos, e aí a gente puxou o tema aqui de prótese mamária. Doutora, quem tem prótese, né, no silicone, na parte traseira, no bumbum, pode colocar o DIU? Como é diferente o esquema? Como é que é feito? Não interfere. A inserção é a mesma, as orientações são as mesmas, os efeitos colaterais que a gente costuma orientar são os mesmos, então não há nenhuma, não interfere de forma alguma. Quais são os efeitos colaterais, doutora, do DIU? Bom, quando a gente fala em DIU, a gente tem dois tipos principais, né? Como eu tinha mencionado, o DIU de cobre e o DIU de hormônio. O DIU de cobre, como eu já mencionei anteriormente, ele pode aumentar o fluxo menstrual da paciente e ela pode passar a sentir até um pouquinho mais de cólica, tá? Então, esses são os principais efeitos colaterais relacionados ao DIU de cobre. O DIU de progesterona, especialmente nos primeiros 6 meses, pode vir a acontecer alguma irregularidade menstrual. Passado esse período, normalmente a paciente, essa queixa se resolve, ou ela para de menstruar, ou pelo menos reduz em 90% o fluxo. Em torno de 10% ainda persiste com alguma irregularidade. Adolescente pode colocar o DIU? Com certeza. Então, inclusive, a Organização Mundial de Saúde, ela recomenda a utilização do DIU para adolescentes, né, por ser um dos métodos mais eficazes na prevenção de uma gravidez indesejada. Mas é bom a gente lembrar também que não é só o DIU que pode ajudar nisso daí. O uso da camisinha ainda é bem importante, né, doutora? Com certeza. Na verdade, o DIU, ele é de alta eficácia para a prevenção de gravidez, mas a gente não pode esquecer das doenças sexualmente transmissíveis. E a camisinha, ela entra como um adicional com esse objetivo de prevenção de doenças. Mas também não pode chegar no consultório e dizer, doutora, eu quero colocar o DIU hoje. Não pode, né? Tem alguns exames que a gente precisa, principalmente um preventivo. A gente tem que se certificar de que a paciente tem um preventivo normal e uma ultrassom transvaginal sem anormalidade, sem nenhum mioma que distorça a cavidade. Basicamente esses dois exames que a gente precisa para a gente estar colocando o método. Pessoal que está acompanhando aqui com a gente, a Margarete, Daniela, pergunta qual a idade ideal para que possa colocar o DIU. A doutora já acabou de responder. A Letícia Coimbra pergunta, Letícia está bem participando, obrigado Letícia. Evanilda Cardoso, Raulinda Baraúna. Letícia pergunta, o DIU hormonal influencia... essa pergunta serve também para os homens. O DIU hormonal influencia no humor, doutora? A TPM fica mais agressiva? Não. A gente não observa uma piora da TPM. Por outro lado, não é esperado que o DIU de hormônio venha a melhorar a TPM. Então, pacientes que têm um fluxo menstrual muito intenso, que costumam ter cólica, o DIU de hormônio ele ajuda muito. Pacientes que têm endometriose, a gente sabe que o DIU de hormônio ele pode contribuir para essa patologia. Os pacientes que têm TPM, a gente não há uma... o DIU ele não resolve, ele não melhora, mas também não se agrava.
Olha aí, então você mulher que tem TPM ou não agressiva, essa pergunta também serve para o homem, né? Quem sabe. Margarete Esteves, pergunte se aceita plano certo. Aceita, Margarete. E Camila tem um card aí que ela vai colocar na tela de todos os planos de saúde que são aceitos lá na clínica da doutora Ana Paola. Inclusive, o Planserv, as doutoras podem dizer, tem um local exclusivo só para o pessoal do Planserv, que é na Garibaldi, né, doutora? O Planserv a gente costuma atender na unidade do Canela. Canela. E aí tem outra unidade também na Garibaldi. A senhora atende todos os dias lá na clínica? Quase todos os dias. É mesmo? Então, quem quiser ligar, já tem um número aí, Camila vai botar pra gente novamente, 3237 2633, 3237 2633, você que está me perguntando aqui no Facebook, já pode ligar, quero falar com a doutora Samuelisa, marca lá, quero falar com a doutora Patrícia também, a senhora atende também, doutora Patrícia? Me parece que a agenda da senhora é diferente da doutora lá, mas a senhora também está lá às segundas e quintas. Segundas e quintas, ou seja, amanhã a doutora está lá, a agenda deve estar bastante cheia. Acredito que sim. Mas você já pode ligar, o número já passou aí na tela, você que não pegou, não anotou ainda, esse programa fica gravado. Você pode ver depois, pode mandar suas perguntas por aqui também. A gente está só batendo papo, claro, depois você vai ver aí o DIU, falar sobre o DIU, retirar novamente as suas dúvidas. Doutora Samuelisa, o pessoal está perguntando, o pessoal está falando muito de DIU aqui, então não era só a impressão do pessoal falando do DIU. Quem já teve o HPV, pode colocar o DIU? HPV, gente, é uma doença viral, né? E aí, pode pegar em adolescente, enfim, então, quem já teve essa doença, pode colocar o DIU, doutora? Bom, se a paciente apresenta uma lesão associada ao HPV, a depender dessa lesão, a gente não coloca o DIU. Se ela tem uma história passada de HPV e foi tratada dessa lesão, não haveria uma contraindicação, desde que no momento ela não apresente mais lesão. Essa lesão a gente identifica pelo exame preventivo. A gente tem uma outra questão também, que tem mulheres que colocam DIU aí querem engravidar, a senhora já falou. Depois dessa gravidez, dessa gestação, a criança nascer, se ela quiser colocar novamente o DIU, pode? Com certeza, pode colocar um novo DIU após o parto. Me parece que um DIU é um aparelhinho que ele pode ser colocado em praticamente qualquer situação, né, doutora? Por isso que as mulheres estão falando bastante do DIU. É por aí? São bem poucas as contraindicações. As contraindicações existem, mas realmente são poucas. Qual é a contraindicação mais comum na hora de colocar o DIU? Normalmente um mioma que distorça muito a cavidade do endométrio, né? Justamente a localização onde a gente coloca o DIU na cavidade endometrial. Se tem um mioma volumoso que distorça essa cavidade, a gente não consegue colocar, tá? E se a gente coloca, o risco de expulsão é grande. Quem já teve ou tem câncer de mama, né, que é o pessoal da mastologia, pode colocar o DIU? Eu quero que a senhora reforce isso. Sim. Pode? Pode. Mas aí tem de ter essa relação, ginecologia e mastologia. Sim, isso tudo a gente vai avaliar individualmente. Aí depende de cada paciente. E aí, a gente está falando aí desse problema da mamografia, eu gosto sempre de lembrar as mulheres de fazer o exame preventivo, como é conhecido aqui na Bahia. E aí tem alguns exames, a mamografia, que é a mais comum. Tem algum outro exame, doutora, para as mulheres com mais de 40 anos que elas devem fazer? É obrigatório fazer, que a senhora acredita, para a mastologia? O principal é a mamografia. Agora, existem exames que vão ser solicitados a depender de cada caso. Um dos mais utilizados é a ultrassonografia mamária, que é um exame que é feito de uma forma muito simples, muito rápida e é seguro. A gente consegue visualizar imagens muito pequenininhas na ultrassonografia e ajuda bastante no diagnóstico de uma mamografia considerada de mamas densas, né? Que normalmente as mulheres mais jovens têm esse tipo de mama. Então, a gente usa muito a mamografia associada com a ultrassonografia mamária. Então, você jovem que está nos assistindo, você não pode pensar que não deve ir no mastologista. É bom reforçar isso, né doutora Patrícia? Eu estou falando aqui de mamografia, mas o pessoal está falando, obrigado você que está falando de DIU, de mamografia, o pessoal está falando muito de DIU e aí vem a pergunta polêmica. Eu posso perguntar, acho que isso, enfim. Doutora Samuelisa, Lorena Alcântara pergunta, o DIU é abortivo? Não é abortivo, de forma alguma. Ele age de forma que a gente não considera como abortiva, tá? Tanto o DIU de cobre como o DIU de progesterona, tá? O DIU de cobre, ele vai tornar o útero um ambiente inóspito, um ambiente ruim para o espermatozoide. Então, ele não permite a fecundação, tá?
O DIU de progesterona, ele faz modificações dentro da cavidade uterina daquela mulher, de forma que impeça a gravidez. Nenhum dos dois métodos a gente considera como abortivo. No momento da relação sexual, a mulher com DIU ou sem o DIU muda alguma coisa? Não muda absolutamente nada. Normalmente o parceiro ele não nota, não percebe o fio. Em relação a isso, costuma ser bem tranquilo. Já chegou, é comum, doutora, a pessoa colocar o DIU, não se sentir bem e uma semana depois retirar? Pode? Pode isso? Não, a paciente ela pode remover o DIU, o dispositivo a qualquer momento que ela queira, né? Às vezes a paciente mudou de ideia, quer engravidar uma semana depois que colocou, a gente pode estar removendo, não tem problema algum. Ou não se adaptou ao método, né? A qualquer momento a gente coloca de forma muito tranquila e normalmente a gente remove também de forma tranquila. O DIU é caro, doutora? Bom, hoje em dia alguns convênios já cobrem, né? Então se tornou mais acessível à população. Olha aí, você que quer colocar o DIU, que é o método contraceptivo, pode também procurar o seu plano de saúde. Tem uma lista aí que a clínica da doutora Ana Paola aceita. Você dá uma ligada lá que você já sabe se você pode ir no ginecologista. Mas, lembrando também que não é só o DIU. Tem outros métodos contraceptivos, aí, exemplo, da injeção, de remédios, enfim. Eles ainda continuam sendo efetivos, doutora, mesmo depois do aumento do DIU aí? Sim. Os métodos todos, né, que a gente orienta a paciente que tem no mercado, eles são considerados eficazes, tá, em relação à prevenção da gravidez. Há um tempo atrás, eu acredito que uns 2 meses atrás, as mulheres estavam tendo dificuldades em achar, eu não sei qual é a injeção, em farmácias. Inclusive, foram várias pautas aqui no Arauto Online. Continua esse problema. Quem usa vacina, não acha vacina e quer migrar para o DIU. Isso pode? Pode. A paciente que usar qualquer método anticoncepcional, quiser migrar para um outro, né, seja uma paciente que usa pílula, quer passar a usar o DIU, ou a paciente que usa um DIU, quer voltar para a pílula, tudo isso é possível. E me parece que algumas pílulas interrompem o ciclo menstrual, né? Depende do remédio. Depende da dosagem, depende da posologia, da forma que a gente prescreve. Em algumas situações a gente consegue suspender a menstruação da paciente, o que não vem ali causar problema algum. Não há problema em não menstruar. Outro caso também, a gente já falamos do DIU, entramos aqui em outra questão do método contraceptivo, e aí tem muita gente, doutora Patrícia, que diz que toma injeção, toma pílula, e diz que esse método contraceptivo pode causar câncer de mama. Me parece que é outro mito. Me parece que esse mito é um pouco mais antigo, né, doutora? Sim. Essa pergunta sempre acontece no consultório, verdade. Doutora, estou tomando a pílula, mas essa pílula pode me causar câncer de mama. Então, é mito. Exatamente, como eu te falei, existem trabalhos que foram feitos há algum tempo atrás que tiveram essa associação, mas não foram trabalhos consistentes. Então, assim, de uma maneira geral, nós não temos essa preocupação de que a mulher usando anticoncepcional, ela está sob o maior risco de ter um câncer de mama. E a gente está aguardando que novos trabalhos sejam realizados com metodologias melhores, utilizando dos anticoncepcionais mais modernos, para que a gente possa ter uma resposta futura. Mas atualmente não. Quais são as principais causas do câncer de mama? Parece que fator externo não acontece de fator externo, né? Então, o câncer de mama, ele é multifatorial. E, na verdade, não é como a maioria das pessoas pensa, que é uma doença hereditária. Na verdade, em torno de 10% apenas de cânceres de mama ocorrem de uma forma que é hereditária, ou seja, trazida de um parente que já teve. Uhum. A maioria acontece ao acaso, por defeitos nas mutações que acontecem naquele indivíduo. E aí sim tem a ver os hábitos de vida que a pessoa leva, né? Se uma pessoa obesa, então, tem mais probabilidade? Sim, obesidade é considerado um grande fator de risco, de aumento de risco para câncer de mama, principalmente na pós-menopausa. Então, a gente recomenda fortemente que as mulheres mantenham o peso sob controle, e tem estudos comprovando que a redução do peso realmente diminui a chance de ter um câncer de mama. A alimentação, quanto mais saudável a alimentação, quanto mais natural, a mulher está também se protegendo. Atividade física, fundamental. A associação de atividade física regular também diminui o risco para câncer de mama. Então, são muitos fatores, tá?
E por falar em obesidade, doutora Samuelisa, a mulher que ela é obesa, ela não tem uma prática de exercício, pode colocar o DIU aqui hoje, dominou o tema, né? Dominou nosso programa. Pode? Sim, então a paciente obesa, ela não apresenta contraindicação se for uma obesidade exclusivamente, né? Se nenhum outro fator, não haveria uma contraindicação ao DIU de cobre ou ao DIU de progesterona. Inclusive, pacientes que se submetem à cirurgia bariátrica, é muito comum a inserção do DIU de progesterona, tá? É um método excelente para esse tipo de paciente. Estamos terminando o nosso programa de hoje. Você que me acompanhou, você que mandou pergunta, você ficou com dúvida de DIU, você que pediu o telefone, muito obrigado. Doutora Samuelisa, obrigado. Obrigada a você, Jean. Obrigada pela oportunidade de estar aqui discutindo um tema tão importante, tão frequente no nosso consultório de ginecologia e com tantas dúvidas ainda que certa. É muita dúvida, dá muito programa. Dei sugestão também para o Fala aí, doutora Patrícia. Obrigado também pela presença e falar aqui mais desse problema que é o câncer de mama. Obrigada, foi um prazer esclarecer as dúvidas, estamos à disposição. E você do Facebook, Fala aí, doutor, muito obrigado, um abraço e até o próximo encontro.